É o Senhor quem luta, é o Senhor quem age, é o Senhor quem abre as portas, é o Senhor quem restaura, é o Senhor quem cura, é o Senhor quem transforma. Não somos nós, não é a nossa capacidade, não somos nós que alcançamos a vitória, é o Senhor que concede a vitória para as nossas vidas. Hoje eu quero continuar falando com vocês sobre o contexto ali de Débora. Vou falar um pouco sobre a vida dessa mulher, que era uma juíza, né? Coloquei aqui um tema nessa reunião, que é: vá, o Senhor está à sua frente. Eu tô chorona hoje, gente. E a história de Débora tá lá em Juízes 4 e 5. E para contextualizar, ali Débora era uma profetisa, a palavra apresenta ela como uma profetisa, esposa de Lapidote, e ela liderava o povo de Israel naquela época. Porque era um tempo que os israelitas eles tinham se afastado, né, do Senhor, e a Bíblia diz que eles fizeram o que o Senhor reprova. Tem muito disso na palavra, né? Quando a gente vai lendo de que ou aquele rei fez o que o Senhor reprova, ou aquele povo fez o que o Senhor reprova. Então a gente está num período aqui que o povo de Israel tinha realmente se afastado e estava fazendo o que o Senhor reprovava. E aí, era uma nação que estava espiritualmente distante do Senhor e não estava fazendo a vontade de Deus. E naquela época não haviam reis em Israel, mas Deus levantava juízes para conduzir o povo, para dar um direcionamento, para julgar uma causa, né, para trazer ali uma direção. E foi nesse contexto que Deus levantou a primeira juíza mulher, que foi Débora. E aí, ela era uma mulher temente a Deus, uma mulher sensível à voz dele, né? Como a gente viu na última reunião, que ela era uma profetisa. Então, para falar aquilo que Deus tem a dizer, tem que ser uma pessoa que tem um ouvido sensível à voz de Deus. E ela era respeitada diante da sociedade, porque as pessoas iam até ela para pedir conselhos. E ela também era uma mulher comprometida com a sua família, porque ela é citada como esposa. E a palavra nos mostra lá na história que ela costumava ficar em um lugar específico, que é debaixo de uma palmeira. Então, é muito conhecido esse termo, a palmeira de Débora, porque era nesse lugar que ela estava sempre e as pessoas iam até ela para buscar o conselho dela, né? Eles iam para que ela julgasse as questões, para que ela trouxesse direção. Então, isso nos mostra que Débora, ela era uma referência naquela geração. Ela não ficava indo atrás das pessoas, mas ela se posicionou debaixo da palmeira dela e as pessoas iam até ela. Então, ela era uma referência naquela nação. E aí, a sua influência, ela não vinha apenas da posição que ela se colocava ali, mas a influência dela era fruto da intimidade dela com Deus no secreto, né? Então, aquilo que ela vivia na intimidade, quando ela se posicionava fora, ela se tornou uma referência. Então, é isso que Deus tem para as nossas vidas. Aquilo que Deus gera nas nossas vidas no secreto, quando a gente vai a público, a gente se torna uma referência. Por quê? Porque existe verdade, existe conexão, né? Existe as pessoas olharem e falarem: isso é uma realidade na vida dessa mulher, então eu vou buscar conselhos com ela, eu vou pedir uma direção. E Débora era uma mulher assim, que tanto nos ensina, né? E hoje eu quero compartilhar uma situação específica que Débora foi usada pelo Senhor para trazer libertação do povo de Israel. Porque naquela época, por causa dessa desobediência do povo, deles estarem afastados do caminho do Senhor,
a palavra diz que Deus permitiu, Deus entregou o povo de Israel nas mãos do rei Jabim, que era o rei de Canaã. E o comandante do exército do rei se chamava Cícera. Vou falar os nomes para a gente ir contextualizando. Que era um homem muito poderoso e muito temido naquela época. E a Bíblia diz que esse exército de Cícera, né, do rei Jabim, ele tinha 900 carros de ferro e o rei Jabim oprimia o povo de Israel há 20 anos. Então o povo estava vivendo uma opressão por causa, fruto, né, da desobediência deles terem se afastado dos caminhos do Senhor. E aí, diante de tanto sofrimento, os israelitas começaram a clamar ao Senhor por socorro. E aí, entendendo esse contexto que aquela nação estava vivendo, a gente consegue enxergar que Deus levantou Débora naquela nação. Ela, certo dia, mandou chamar um homem que chamava Baraque, pediu para que ele fosse até a tenda dela e ela deu uma ordem da parte de Deus para a vida dele. Ela profetizou uma direção, algo que iria acontecer. E aí esse texto, se vocês quiserem abrir, está lá em Juízes 4, do versículo 6 ao 9. A gente vai ler esse texto e mais um outro em Juízes. Ó, e fala assim, Juízes 4, do 6 ao 9. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quisson, e os entregará em suas mãos. Então, essa foi a ordem que Deus deu para Débora falar para Baraque. Então, Débora, ela transmitiu uma direção e Baraque recebeu aquela palavra e ele decidiu obedecer. Eu acho que faltou um texto, né, gente, que eu ia ler. É até o 9. E aí, ó, quando Deus falou que ia entregar o exército de Cícera nas mãos de Baraque, Baraque disse a ela, lá no versículo 8, se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. E Débora respondeu, está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. Então, ela falou o que ia acontecer, ele obedeceu, e aqui a gente encontra uma lição para as nossas vidas. Existem momentos que Deus libera uma direção clara sobre as nossas vidas. E nesses momentos, a gente precisa decidir se a gente vai agir pela fé ou se a gente vai ficar paralisado pelo medo. E Débora teve coragem de anunciar aquilo que Deus tinha falado. E Baraque precisou tomar essa decisão de não ficar paralisado pelo medo do exército que era forte, mas de confiar e obedecer. E Deus nos convida a isso, a ouvir a sua voz, confiar na sua palavra e dar o passo de fé, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. E aí, quando a gente chega lá no versículo 4, a gente encontra algo que me chamou a atenção. No versículo 14, quer dizer, do capítulo 4, diz assim, e Débora disse também a Baraque, vá, este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então, essa declaração, ela é muito poderosa e ela também está sobre a nossa vida. Porque Débora, ela não apenas encorajou Baraque, ela declarou a vitória dele antes que ele estivesse na guerra,
antes da batalha começar, ela disse: vá, este é o dia que o Senhor entregou Cícera nas suas mãos, porque o Senhor está à sua frente. E observe que a guerra ainda não tinha acontecido. Cícera ainda estava com o seu exército. Os 900 carros de ferro ainda estavam lá. Aos olhos humanos, não havia mudado nada. A guerra, a batalha ia acontecer. Só que Débora foi uma mulher que enxergava com a perspectiva de Deus. Ela enxergava a situação, aquela batalha, com os olhos da fé, né? Ela demonstrou ter uma fé extraordinária ao declarar com convicção aquilo que o Senhor já tinha estabelecido. E é exatamente isso que a fé faz na nossa vida. Ela faz com que a gente concorde com aquilo que Deus já disse, com aquilo que Deus já liberou sobre a nossa vida, mesmo quando os nossos olhos não conseguem enxergar a vitória, mesmo quando os nossos olhos não enxergam um resultado bom. E aí, Débora, ela não disse o seguinte: o Senhor está indo à sua frente, ele vai entregar Cícera nas suas mãos. Não, ela disse ao contrário, ela falou assim, ó, o Senhor já entregou Cícera nas suas mãos. E aí ele está à sua frente. Então, primeiro ela anunciou a vitória, depois ela disse que o Senhor estava indo à frente, entende? Porque para Deus aquela batalha já estava vencida. E a fé tem essa característica. Ela nos faz lembrar, ela nos faz declarar as promessas de Deus antes da gente ver o cumprimento delas. Ela nos faz caminhar confiando, mesmo quando os nossos olhos não veem. Mas a gente crê, a gente confia, a gente tem fé naquilo que Deus falou. E eu imagino que Baraque tenha ido para aquela batalha encorajado por aquela palavra profética, né? Só que ao mesmo tempo, imagino eu que o coração dele tinha muitos questionamentos. Enquanto eu falo aqui sobre essa história de Débora e Baraque, dela profetizar, deles irem para a guerra, enquanto eu falo sobre eles, eu creio que que o Espírito Santo quer revelar algo sobre nós. Porque nós também temos guerras e batalhas, sabe? E assim como Baraque foi confiante, encorajado, não, se Deus deu essa palavra para Débora, eu vou, mas você vai comigo. Ele deu aquela titubeada, você vai comigo? Se eu não for, não vou. Porque é natural, a gente é ser humano. A gente quando recebe algo, fala, ai meu Deus, né? Até Moisés, quero que você vá lá e fale com o faraó. Não, eu não sei falar, não vou. E Deus levantou Arão. É natural, o Senhor conhece o ser humano, né? Então, eu acho que ele foi para essa batalha, mas com o coração cheio de dúvidas, cheio de questionamentos. E talvez ele pensasse: eu acredito no que Deus falou, eu acredito na promessa de Débora, mas como será que tudo isso vai acontecer? Sabe? Afinal, ele tinha 10.000 homens e o inimigo tinha um exército poderoso, com carros de ferro e todo aquele negócio, né? Aos olhos humanos, não era uma batalha fácil, né? Pelo contrário, era uma situação intimidadora e assustadora para Baraque. Assim como nós também passamos por situações que são intimidadoras e assustadoras, que a gente olha e fala, impossível, impossível vencer essa batalha. Então, é muito importante a gente se atentar a esses detalhes da história, porque elas revelam muito sobre quem nós somos, sobre a maneira como Deus sabe que nós somos, mas também revela sobre quem Deus é e como a gente deve agir diante das nossas lutas, diante das nossas batalhas. Então, Deus, ele só deu a promessa, mas ele não explicou os detalhes para Baraque. Ah, você vai fazer isso, isso, isso e isso. Ele só falou: vá, que eu te entreguei Cícera.
vá que a vitória é certa, né? Então, ele não sabia como que a batalha ia desenrolar, ele não sabia a estratégia que Deus ia usar, ele não conhecia o processo que ele ia passar, mas Deus já havia declarado o resultado. Deus já havia dado a promessa de vitória. Então, às vezes, a gente passa por batalhas, por situações difíceis, que a gente não sabe como a batalha vai desenrolar. A gente não sabe quais são as estratégias que Deus vai usar. A gente não sabe como vai ser o desenrolar do processo, mas a gente sabe que Deus já declarou a vitória, independente da situação na nossa vida. E é isso que tem que fortalecer a nossa fé todos os dias, sabe? Existem processos em que as dúvidas vão alcançar o nosso coração e a gente não tem que se sentir culpada por sentir dúvida, por ficar insegura, por sentir medo, sabe? Muitas vezes nós vamos olhar para as circunstâncias e se perguntar: tá, Deus, tá desse jeito? O que que vai acontecer? Como que a vitória vai chegar? Como vai se desenrolar essa situação? Sabe? Como que o Senhor vai cumprir o que o Senhor prometeu? Porque assim, aos meus olhos, impossível. Mas não tem problema a gente não entender o processo. Não tem problema a gente ter dúvidas com S no final sobre o caminho que nós vamos percorrer. As dúvidas fazem parte da nossa limitação humana. Mas o que a gente precisa cuidar, que eu quero deixar isso muito forte para vocês, é que as dúvidas existem, mas no nosso coração não pode existir dúvida da promessa de Deus. As dúvidas de como as coisas vão acontecer, de como Deus vai fazer, de como eu vou aguentar, tá tudo certo. Deus vai ajudar, Deus vai conduzir. Mas a dúvida de que será que a promessa de Deus realmente vai se cumprir, essa não pode existir no nosso coração. Então, dúvidas do processo é uma coisa, como eu disse, é a limitação humana. Mas a dúvida da promessa, ela é incredulidade. E Deus, Ele não quer que a gente tenha um coração incrédulo. A nossa fé, ela agrada ao Senhor. Então, isso faz com que quando a gente é incrédulo, isso faz com que a gente entregue a vitória nas mãos do inimigo. Porque se Deus falou e eu fico, ai, mas tá desse jeito, será que realmente vai dar tudo certo no final? Ai, não sei se eu confio. A derrota já tá aí. O inimigo vai olhar pra gente e vai falar: ah, essa tá fácil. Ela não sabe quem ela é em Deus, ela não conhece o Deus que ela tem, ela tá tão vulnerável que a minha vitória é certa. Só que não. Deus está levantando mulheres que, apesar das dúvidas, não tem dúvida da promessa de Deus na vida delas. E é isso que eu quero declarar sobre a minha e sobre a sua vida hoje, sabe? Hoje, talvez você não saiba a situação que você está passando, você não saiba como será, o que vai acontecer. Você não está entendendo os detalhes, você não está enxergando a saída, sabe? Você está ali perdida, mas não permita que essas dúvidas gere uma dúvida e tire a vitória daquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. E eu não sei qual a batalha que você está enfrentando hoje. Todas nós temos, né? Eu tenho as minhas batalhas, acredito que vocês também tenham, cada um ali no seu contexto, na sua situação. Talvez a sua guerra seja um diagnóstico que você recebeu e você vai ter que enfrentar um tratamento difícil. Quantas pessoas, né? Hoje em dia, recebem um diagnóstico, o chão se abre e aí sabe que a batalha vai começar. Às vezes, a sua batalha seja dentro da sua casa, no seu casamento, nos seus relacionamentos, na criação dos seus filhos.
Talvez você hoje esteja enfrentando uma situação que parece muito maior do que as suas forças são capazes de suportar. Algo que tem tirado o seu sono, a sua paz, tem tirado a sua esperança. Mas a palavra que Débora liberou sobre Baraque e continua ecoando na minha e na sua vida hoje é: vá, este é o dia, o Senhor está indo à sua frente. Não importa o que seja essa situação, vá, este é o dia, o Senhor está indo à sua frente. Deus não mandou Baraque esperar que os carros de ferro desaparecessem. Deus não mandou Baraque esperar as circunstâncias melhorarem. Ele apenas disse: vá, do jeito que está, vá, porque a confiança que Deus tinha nele não estava na capacidade de Baraque, mas Deus sabia do poder dele. A nossa confiança não tem que estar na nossa capacidade, mas a nossa confiança tem que estar no poder do Deus que habita em nós. E talvez hoje você esteja dizendo para você: encara essa guerra, continua caminhando. Talvez Deus esteja dizendo para você: encara essa guerra, continua caminhando, continua acreditando, continua obedecendo, porque eu estou à sua frente. Essa é a convicção que Deus quer que a gente tenha. O diagnóstico não é maior do que Deus. A crise no casamento não é maior do que Deus. Os desafios com os nossos filhos não é maior que Deus. A situação financeira não é maior que Deus. Gente, uma verdade que Deus tem para as nossas vidas é que a luta que nós enfrentamos e que muitas vezes a gente é pega de surpresa, de repente a vida dá aquele reviravolta, a verdade é que Deus nunca é pego de surpresa. Quando a surpresa bate a nossa porta, Deus já estava sabendo de tudo o que ia acontecer, inclusive da vitória que Ele já liberou. Então, não tem o porquê a gente se desesperar. Volto a dizer, como seres humanos, até tem. Mas quando a gente decide viver com fé, confiando no Senhor, as coisas se tornam muito mais leves na nossa vida. Porque a ansiedade deixa de existir, o medo deixa de existir e ele é trocado pela confiança e pela fé na vitória que já foi estabelecida. Então, antes da bomba estourar nas nossas vidas, que todo mundo tem uma bombinha ali que volta e meia vai dar uma estourada, Deus já está trabalhando em tudo, sem que a gente saiba, sabe? Nos lugares que a gente ainda não consegue ver. Então, a gente não pode permitir que os medos determinem os nossos próximos passos. Caminhe pela fé, confie no Senhor, porque antes da guerra começar, o Senhor já conhece o fim. E quando Deus promete vitória, nada pode impedir o agir de Deus e o cumprimento da promessa dele na nossa vida. A gente não está sozinha. Deus está conosco. A gente não luta com as nossas próprias forças. A gente caminha sabendo que o Senhor já preparou o caminho, já está trabalhando, já sabe o resultado final. E aí a gente passa a viver as lutas com uma outra consciência, com uma outra mentalidade. A gente não caminha pelo que a gente vê no natural, mas a gente caminha por aquilo que o Senhor já nos mostrou. A gente não caminha baseada nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, mas a gente caminha pela fé em Deus. Passamos a enxergar as circunstâncias pela perspectiva de Deus e não pela nossa perspectiva que é limitada. A gente olha, chega um fim da nossa visão. Deus não. Ele vê lá na frente, lá na frente, lá na frente, inclusive o que está lá atrás que a gente já não enxerga mais. Então,
É por isso que a palavra nos ensina a andar pelo Espírito e não pela carne. Por quê? A nossa carne, a nossa natureza humana, ela olha para as dificuldades, ela se intimida com as dificuldades. A carne olha para os gigantes e ela recua, ela paralisa. A carne, ela olha para o campo de guerra e ela fala: não tem saída, perdi, morri, não tem jeito. Essa é a natureza humana. Ela vai nos puxar para este lugar de derrota. Mas o Espírito de Deus, ele faz o oposto. Ele nos encoraja, ele nos fortalece, ele nos dá esperança, ele está constantemente nos lembrando daquilo que Deus derramou sobre a nossa vida. O Espírito Santo, ele faz a gente permanecer firme quando tudo está incerto. Ele faz a gente continuar avançando, mesmo quando parece que não tem território para avançar, mesmo quando a gente não consegue ver nenhuma possibilidade de vitória. Então, Débora não estava olhando para o exército de Cícera, para os carros de ferro. Ela estava olhando para a promessa de Deus, para aquilo que Deus tinha falado. E ela creu com tanta convicção que ela teve uma atitude de coragem, de ousadia, de profetizar aquela verdade. Então, quando a gente aprende a viver assim, a gente deixa de ser governado pelo medo e a gente passa a ser guiada pela fé. As circunstâncias podem continuar as mesmas, muitas vezes, né? A gente passa por situações e parece que as circunstâncias não mudam, não mudam, não mudam. Mas quando eu caminho pela fé, lá no meu íntimo existe uma convicção de que o que não muda nos meus olhos naturais já está sendo transformado no espírito. O mundo espiritual está em movimento, apesar do mundo natural estar estagnado. Então, o nosso Deus é um Deus de movimento. Então, aquilo que a circunstância não muda, pela fé, tá tudo diferente, você pode ter certeza. Deus olha pra gente e fala assim: ai meu Deus, ela tá vendo desse jeito ainda, nem imagina o que já aconteceu, o que eu já livrei sem ela saber, o que eu já fiz sem ela saber, a vitória que ela teve sem ela nem imaginar que aquilo lá era uma batalha. Mas por quê? Porque eu tô firme ali na fé, olhando para as circunstâncias, mas crendo que o meu Deus está movimentando tudo espiritualmente. E aí, Débora entendeu isso, por isso que ela teve coragem de anunciar a vitória antes da batalha começar. E em nome de Jesus, eu creio que Deus, ele está dando essa mesma coragem para a gente, na nossa vida e na vida das pessoas que Deus colocar perto da gente, para que a gente tenha essa mesma coragem de encorajar, de dizer, quando alguém vier abrir uma dificuldade, Deus te dá esse espírito de ousadia, de Débora, e dizer: o que você está me contando, acalma o seu coração, Deus já te deu a vitória. Né? Tem a funcionária lá para contratar, precisa de alguém de confiança, está difícil, está difícil. Calma, Deus já tem a pessoa certa. Deus já preparou. É tudo uma questão de tempo para os nossos olhos naturais enxergarem aquilo que Deus já orquestrou. Entendem? E Deus, ele quer dar esse espírito. Deus está levantando mulheres assim. A nossa geração precisa de mulheres assim. Mulheres que estão sensíveis à voz de Deus, que buscam ao Senhor na intimidade e que são referências. Que quando alguém passa por uma situação, vai lá na palmeira da Rê. Rê, tô aqui. O que eu faço? O que você acha que o Senhor tem para mim? E Deus vai dar palavras pontuais e específicas, porque é disso que Deus precisa, é disso que essa geração precisa. Então, na segunda-feira, veio um texto à minha mente, ficou queimando no meu coração,
que ele está lá em Provérbios 3, 5 e 6, não precisa abrir, que ele fala assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. E esse texto veio na minha mente segunda-feira e eu tô com ele. E aí ontem, quando eu fui escrever a ministração, pedir para o Senhor me entregar algo da parte dele, fez todo sentido. Porque muitas vezes a gente fica procurando sentido nas coisas. A gente fica se apoiando no nosso próprio entendimento. E a palavra diz o quê? Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. E quando a gente faz isso, quando a gente confia no Senhor, a gente passa a buscar a vontade dele. Então, se eu confio, Senhor, então eu confio. Então, qual é? O que tem? O que é? Qual é a sua vontade? E se eu confio, a palavra diz que ele mostrará o caminho que eu devo seguir. Então, isso vem confirmando o que a vida de Débora e Baraque nos ensina. A gente precisa confiar, porque muitas vezes a gente quer entender todas as coisas antes de obedecer. Ah, então tá, eu vou obedecer, mas tem que estar assim, 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 assado. Ah, fez sentido? Então tá bom, obedeço, né? Sabe as crianças? Sei lá, vai tomar banho. Ai, só se você me der um chocolate depois. Aí ela vai obedecer. Se você não fizer o que ela quer, né, então ela vai ficar arredia. Às vezes a gente age com essa imaturidade. Deus está pedindo uma coisa, pedindo, só que a gente fala, só vou obedecer se acontecer isso, se for do meu jeito. E Deus está falando, confia em mim, para de querer entender, para de querer dominar todas as coisas, deixa eu fazer, deixa eu te mostrar o caminho que você tem que seguir. Isso vai ser bom para você. E aí, a gente faz isso. A gente quer que Deus explique todos os detalhes antes da gente confiar. É engraçado, parece que é meio assim, né? Mas é verdade. Eu falo por mim, às vezes eu me pego conversando com Deus e tentando entender o porquê das coisas. Ou, Senhor, por que estou passando por isso? Por que o Senhor quer que eu faça isso? Por que está acontecendo aquilo? E a gente quer que Deus dê a explicação, para a gente se sentir, então tá bom, agora eu entendi. Não, Deus não quer que a gente entenda, Ele só quer que a gente obedeça, entende? E aí, a fé, ela não precisa de explicação, ela exige confiança. E Deus tem um plano perfeito em todas as coisas. A gente precisa internalizar isso, sabe? Deus tem um plano perfeito, mesmo quando nada faz sentido para mim. Então, mesmo quando tudo está aparecendo ir numa direção contrária, creia que o Espírito Santo está trabalhando em seu favor. Por isso, independente das circunstâncias, a gente não pode desanimar. Hoje eu marquei a reunião, tô aqui, ninguém, né, Lari? E eu, meu Deus, 2h10, nananana. E, gente, é uma luta. Por dentro você fica assim, nossa, né? O que será que eu fiz? Será que eu falei? O que será que... Mas eu tô aqui obedecendo o que o Senhor me pediu. Eu não posso desanimar. Porque os meus olhos têm que ser olhos de fé. Se Deus me pediu, se Ele já declarou a vitória sobre a minha vida, eu tenho que caminhar confiando naquilo que Ele me prometeu, independente das circunstâncias, mesmo quando o desânimo vem. Entende, gente? Aqui é uma coisa minha que eu tô compartilhando com vocês, mas cada uma de nós tem ali a situação que a expectativa se frustra, você acha que ia acontecer de um jeito, acontece de outro. E assim todo mundo vai passando, mas a gente precisa fixar os nossos olhos em Cristo, os nossos olhos da fé. E aí, voltando para a história, lá no versículo 15, eu não sei se eu já li com vocês, eu acho que não, do capítulo 4, Juízes 4:15,
Eu vou ler só a primeira parte do versículo, que a segunda eu vou querer encerrar a ministração com ele. E diz assim, peraí. Juízes 4. Débora disse também a Baraque: Vá, este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E olha isso, eu quero trazer uma atenção para vocês nesse texto que diz: o Senhor derrotou Cícera. Isso é muito importante para a gente saber, porque não é sobre a gente, não é sobre a nossa força, não é sobre a nossa capacidade, não é sobre a nossa inteligência, não é sobre o fato da gente conseguir fazer as coisas sozinhas, mas é o Senhor que derrotou Cícera. É o Senhor quem luta, é o Senhor quem age, é o Senhor quem abre as portas, é o Senhor quem restaura, é o Senhor quem cura, é o Senhor quem transforma. Não somos nós, não é a nossa capacidade, não somos nós que alcançamos a vitória, é o Senhor que concede a vitória para as nossas vidas. E o que Deus procura em nós não é força o suficiente para a gente vencer as batalhas da nossa vida, mas o que Ele procura em nós é um coração obediente, disposto a confiar, a caminhar em fé e a depender da vitória, a reconhecer que a vitória é Ele quem estabelece sobre a nossa vida. Baraque, ele precisou subir o monte, ele precisou enfrentar o exército inimigo, ele precisou obedecer à direção que ele recebeu, mas quem trouxe a vitória foi Deus. E muitas vezes, Deus ele permite a gente passar por alguns processos difíceis, justamente para nos ensinar essa verdade. Às vezes as coisas parecem que ficam meio enroscadas, porque a palavra é muito clara. Deus não divide a glória dele com ninguém, nem comigo, nem com você. A pessoa que está ali lutando diante da batalha dela, é Deus que vai dar a vitória. Não tem o que ela faça, porque se ele tiver que dividir a glória dele com alguém, o processo vai ser um pouco mais complicado. Então, às vezes, a gente precisa parar e olhar para algumas lutas que a gente passa e falar: Senhor, examina o meu coração. Não deixe o orgulho vir sobre mim. Não deixe eu achar que a capacidade é minha. Não deixe eu achar que se eu agir de determinada maneira, o Senhor vai restaurar o meu casamento. Até porque uma verdade é certa, gente. Deus não restaura casamento. Deus restaura pessoas. O homem restaurado, transformado. A mulher transformada. Os dois juntos, aliançados com Deus, vão ter um casamento restaurado. Então, às vezes, tem mulheres que estão orando: Deus, restaura meu casamento, restaura meu casamento, restaura meu casamento. E Deus está querendo restaurar a sua vida. A vida do seu esposo. Duas pessoas restauradas, a glória dele, as coisas acontecem. Então, a vitória ela não é fruto da nossa capacidade, a vitória é fruto da graça de Deus sobre a nossa vida. E isso é um presente de Deus para a gente. A vitória ela é um presente que Deus tem para todas as pessoas que confiam nele. Então, que quando a vitória chegar na nossa vida, ela não encontre espaço para orgulho, para autossuficiência, para o mérito próprio, mas que a vitória, quando
que já foi estabelecida, mas quando a gente alcança ela no Senhor, ela gera gratidão e reconhecimento de que foi o Senhor quem deu a vitória na nossa vida. E aí, para finalizar, a gente precisa entender que foi o Senhor, acho que eu repeti aqui, que foi o Senhor quem entregou o inimigo nas mãos de Baraque. E é o Senhor que nos entrega os inimigos que se levantam contra nós, sabe? É o Senhor que está entregando o inimigo derrotado nas suas mãos hoje. É o Senhor que está indo à sua frente. É o Senhor que está lutando as batalhas que você não consegue batalhar sozinha. E é o Senhor que está derrubando hoje na sua vida tudo aquilo que tem tirado a sua paz, tudo aquilo que tem, como que fala? Enfraquecido a sua fé. É o Senhor que está te dando esperança, que está te dando confiança nele. Ah, tá concordando? Né? Então, hoje eu quero dizer para vocês, meninas, e para mim também, a gente precisa parar de tentar carregar tudo sozinha. O peso de guerras que pertencem a Deus, sabe? A gente tem que parar de acreditar que tudo depende da nossa força. Meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? É claro que tem coisas que o Senhor quer trabalhar na nossa vida, né? Como eu disse do casamento, Deus quer transformar para que Ele realmente restaure e tal. Mas às vezes a gente carrega um peso que não é nosso, que a gente precisa entregar para o Senhor e saber que a batalha é dele. E aí, o Senhor, ele não está nos chamando para sermos fortes o suficiente para vencer. Ele está nos chamando para confiar. Porque quando a gente tenta controlar tudo, a gente se desgasta, a gente se cansa, e quando a gente entrega a batalha para o Senhor, a gente encontra descanso nele. Então, não tenha medo da guerra que está diante de você. Tenha a convicção de que aquele que é invencível está à sua frente. Aquele que nunca perdeu nenhuma batalha está marchando diante de você. E aquele que tem todo o poder nos céus e na terra está conduzindo cada passo seu nesse processo. E quando Deus vai à nossa frente, a gente pode avançar sem medo, porque a gente não está caminhando para a derrota, mas a gente está caminhando para vitória. E aí, lá na segunda parte do versículo de Juízes, que eu falei que eu queria finalizar com vocês, diz assim: depois que o Senhor derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada, olha o que diz. E Cícera desceu do carro e fugiu a pé. Como assim? O Senhor derrotou Cícera no começo do versículo, mas no final do versículo ele desceu do carro e fugiu. Derrotou ou não derrotou? Eis a questão. E a resposta já foi dada por Débora. O Senhor já te entregou. Então, eu acho que é exatamente aqui que eu quero terminar essa ministração, para deixar vocês com essa pulga atrás da orelha. Semana que vem eu vou continuar, porque essa frase de que Cícera desceu do carro e fugiu mostra que a história ainda não terminou. O processo ali continua, tem algo acontecendo. E existe uma lição importante que eu quero compartilhar com vocês na próxima reunião, onde eu vou trazer o desfecho dessa história, porque para finalizar ela tem uma outra mulher que também foi usada por Deus e tem tudo a ver com a gente, que está aqui dentro das nossas casas, né, servindo as nossas famílias. E é claro que, já respondendo, houve a vitória. Mas eu quero que vocês guardem essa palavra no coração de vocês hoje, que
Antes de Cícera fugir, nesse final do versículo, Deus já tinha estabelecido a vitória. Antes da batalha começar, Deus já tinha prometido a vitória. Antes de Baraque subir lá para o monte de guerra, Deus já tinha estabelecido a vitória. E foi exatamente isso que sustentou Baraque durante esse processo. Então, antes da batalha começar na sua vida, saia daqui crendo que o Senhor já estabeleceu a vitória sobre a sua vida. E Baraque, ele não caminhou no que Deus, baseado naquilo que Deus estava fazendo, mas ele caminhou baseado naquilo que Deus havia dito. Então eu quero encorajar vocês a saírem de hoje aqui com essa mente vitoriosa, sabe? Não porque a batalha acabou. Às vezes a sua vida e a minha vai estar como a reunião de hoje. Ixi, Deus derrotou, mas o inimigo fugiu. E agora? Sabe quando você está vivendo umas situações, parece aquelas bexigas que vai girando, você pega, ela escorre, você pega, ela escorre, você pega, você fala, meu Deus do céu, mas não estou dando conta. Mas é porque o processo ainda não terminou, ainda tem mais para viver, né? E que a gente possa sair hoje vitoriosa. Não porque a batalha acabou, não porque a gente teve todas as respostas que a gente precisava, não porque a gente está conseguindo enxergar o final da história, mas porque Deus está na nossa frente. E independente da circunstância, a nossa confiança não está baseada naquilo que a gente vê, mas ela está baseada na palavra daquele que nunca falha, que nunca perde. Então, independente da batalha, escolha confiar com a mentalidade de que você tem um Deus que já te deu a vitória. E aí você vai encontrar o descanso, sabe? Porque a palavra diz que, que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e foram chamados segundo o seu propósito. Então, escolha viver como alguém que acredita que a vitória não depende da sua força, mas do Deus que prometeu estar com você. E aí, na próxima semana, a gente vai continuar, né? Porque esse fato de Cícera ter fugido a pé nos ensina algo muito profundo sobre os processos de Deus e sobre aquilo que a gente tem que fazer mesmo quando a promessa já foi liberada e a gente não consegue enxergar ali a vitória que pela fé já existe. Então, mesmo que algumas dúvidas ainda permeiem o seu coração, eu quero que você saia daqui com a convicção de que o Senhor já te deu a vitória e Ele está à sua frente. Porque mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente tem algumas dúvidas, a dúvida de que a promessa de Deus vai acontecer e já se cumpriu, ela não pode existir no nosso coração. Então era isso que eu queria compartilhar, encorajar, fortalecer a fé de vocês hoje. Eu mandei a mensagem lá no grupo porque eu estava orando e eu sinto que o inimigo tem se levantado, sabe? Sobre as famílias, sobre a vida das mulheres. E muitas mulheres estão vivendo situações difíceis, estão passando por desânimos e muitas vezes o inimigo tem conseguido derrotar a vida delas, porque muitas mulheres não estão vivendo com essa mentalidade de vitoriosa em Deus. Por isso que eu mandei a mensagem lá, porque eu sinto que muitas mulheres às vezes deixam de estar aqui por desânimo. Falar, minha vida tá desse jeito, o que eu vou fazer lá? Nada muda, as circunstâncias não mudam, parece que Deus não está fazendo nada. Mas eu sinto que essa palavra, ela veio para nos reanimar e para trazer uma luz no fim do túnel para muitas mulheres que estão desesperançosas, sabe? E eu tô sentindo muito, desde que eu estava viajando, que eu tô orando, essa guerra espiritual que tem acontecido,
sabe, do inimigo se levantar realmente para destruir as famílias, e não é isso que Deus tem pra gente, sabe. Então, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, e não é por mim, é por aquilo que é pelo plano de Deus, sabe, por aquilo que Deus tem para minha casa, para a casa de vocês, para tantas famílias que estão precisando, tantas mulheres que estão precisando se levantar diante de Deus, se posicionar e falar assim: "Não", para o inimigo: "Aqui não, o Senhor já me deu a vitória, Ele mandou eu prosseguir, vá". A vitória é certa, eu tô indo à sua frente. E, gente, meu coração se entristece, porque muitas mulheres não têm essa convicção, sabe. Então, eu queria compartilhar realmente essa palavra, e eu creio que Deus vai alcançar a vida de muitas mulheres também, para se reposicionarem nesse lugar de confiança no Senhor, sabe? De saber realmente tomar posse da sua identidade e saber que tem um Deus que está indo à frente, abrindo o caminho e estabelecendo a vitória. Amém?